Reunião com o nosso time agora, hoje à noite, inclusive, pra gente começar a definir essa estratégia total pro estado da Bahia. Porque conhecendo os dramas daqui, eu tô vendo que ninguém tá respondendo de maneira efetiva os problemas. Foi aqui na Bahia que começou o escândalo do Banco Master. Eu queria entender por que não estão falando disso. Não tem ninguém falando que o maior escândalo de corrupção do Brasil, da nossa história, começou aqui na Bahia? E que isso tem implicações gigantes pra derrubar o PT aqui da Bahia? O PT da Bahia tem que ser tirado aqui. Agora, não vão falar nada os candidatos? Eu não tô entendendo por que nenhum candidato tá falando disso. Eu gostaria de ter um candidato colocado no jogo justamente para começar a tratar desse problema. O Cred Sexta começou na Bahia, o maior roubo de funcionário público começou na Bahia, que é esse escândalo do Cred Sexta, e a gente precisa endereçar isso. Você me disse, Pablo, eu já trabalhei aqui em Salvador, morou em Estela Maris em 2008. Voltando agora, 2026, 18 anos depois, qual a impressão que você está tendo da capital? Um local triste. Por que triste, Renan? Triste porque assim, as pessoas aqui na Bahia, uma vez eu fiz um comentário numa entrevista, muito tempo atrás também, falo o seguinte, o baiano foi condenado a ser feliz. E por que condenado a ser feliz? Criam-se uma propaganda na Bahia como um lugar que você está permanentemente sorrindo, dançando numa eterna festa. Né? O carnaval começa no Réveillon e termina em março. E aí vendem essa ilusão, enquanto os problemas básicos não são resolvidos. Habitação não tem, Salvador basicamente é uma gigantesca favela. Sendo bem honesto, você não tem segurança, você não tem emprego e as pessoas estão indo embora. Que cidade é tão feliz em que as pessoas estão indo embora pra morar em outros lugares? Se a cidade fosse tão feliz, as pessoas vinham pra cá e não iam embora. E eu tô sentindo essa depressão onde eu fui, onde eu rodei a cidade. É aquela coisa em que você ri tanto de desespero, então você é obrigado, tô aqui com o Olodum, mas não sei o que, mas tudo bem. Mas quando você volta pro bairro, o bairro é tomado pelo crime. Você vai tentar arrumar um emprego, não consegue, as pessoas estão pobres, muita gente dependendo de assistência do governo, então é um lugar que tá deprimido, é um lugar que não evoluiu. E é muito triste isso que tá acontecendo. Isso tá em Salvador, eu vou rodar pela Bahia, eu vou ver se é um estado da Bahia também, se a Bahia como um todo tá deprimida, mas o clima é um clima de um lugar que decaiu. Estamos com o Renan Santos aqui. Luane Ribeiro, eu gostaria de ouvir com sua voz, já que ele mandou por texto, a pergunta de Emerson Brito. Mandou por texto aqui agora Luane Ribeiro. Ele faz a seguinte pergunta. Pergunta para Renan Santos se você não fosse candidato e o Pablo Marçal fosse, você o apoiaria? Jamais. Por que não? Não é um bom político, não, o Pablo Marçal? Eu só gosto de um Pablo. Ele tá aqui comigo. Aê, obrigado. Aqui, Aí, o único Pablo que presta. Obrigado, Pablo Reis. Não é candidato não, eu não sou candidato mas não. Não me venderia um curso vagabundo. Não diria que pilota melhor que o Ayrton Senna, que dá porrada em tubarão. Não dou cadeirada em ninguém. Pelo amor de Deus, assim, política é muito sério. A gente mexer com os sonhos das pessoas pra depois vender um curso pra elas e botar dinheiro no bolso, eu acho que isso não presta. E eu acho que isso faz parte de uma tendência que a gente vê dos políticos de direita, tá? No mundo todo, de ser malandro com o próprio eleitor. Você sabe que nos Estados Unidos, o Trump venceu a eleição presidencial. Eu falei, poxa, tá apontando pra um caminho interessante, Trump. Não deu um mês após a posse dele, ele foi vender uma criptomoeda que não funcionava. Ele fez um pump and dump, que fez as pessoas acreditarem que era uma moeda, era uma oportunidade legal, e ele mesmo vendeu depois e quebrou todo mundo. E ele fez isso pros próprios eleitores. O Pablo Marçal pegou os cadastros das pessoas que apoiaram na campanha e depois saiu vendendo curso pra essas pessoas. Eu acho isso um negócio horroroso, cara. Horroroso. Depõe contra ele, contra os políticos chamados outsiders, né? Os políticos que aparecem de forma repentina. Mais mensagem, Iago. Boa noite, Iago. Qual a sua pergunta para Renan Santos? Boa noite, Pablo. Boa noite, Luane. Eu estou aqui acompanhando a reportagem, a entrevista com o nosso candidato a presidente, Renan Santos. Eu queria saber dele, Pablo, qual é o plano, qual a estratégia que ele tem para tentar combater esse grande imposto que nós brasileiros pagamos. Se ele tem algum plano contingente, uma unificação, uma redução, qual é a linha de pensamento que ele segue sobre isso? Renan Santos. A linha mais simples que você possa imaginar. Para eu poder cobrar menos imposto, eu tenho que gastar menos. Então eu tenho que fazer o governo gastar menos com besteira, e aí eu posso diminuir as alíquotas. Isso dá para ser feito. Então, a partir do momento que eu começo a cortar a despesa, e isso, eu não quero fazer isso de uma maneira difícil, quero fazer isso na linguagem da população. Imagina que o governo brasileiro é uma família. E a família tá gastando muito com besteira, gastando muito mal. E aí, pra manter esse estilo de vida que não dá pra tocar com o dinheiro mensal que entra, vamos supor, a família inteira somada tem um orçamento de 5 mil reais. E ela tá gastando 7 mil reais todo mês. Pra bancar aquela vida meio festeira que eles estão tentando ter, eles precisam pegar dívida. Então eles se endividaram.
Só que eles endividaram com um banco, depois com outro, tá pegando dinheiro com a agiota, ninguém mais acredita que eles vão pagar e estão cobrando juros muito altos. E agora, eles estão pagando mais juros, se bobear, tá, pros agiotas e pro banco que eles pegaram o dinheiro, do que o dinheiro mesmo que eles gastam, vamos dizer, com as despesas normais. Esse é o estado do Brasil. O Brasil, ele tá com fama de caloteiro, portanto ele tem que pagar juros muito altos para ele conseguir fazer a rolagem da dívida. E para ele levantar essa grana para fazer tudo isso, ele tem que cobrar muitos impostos, que é o que o Haddad está fazendo há 4 anos. Para mexer nisso, eu tenho que começar a diminuir as despesas, vou cortando as despesas, aumento o crescimento econômico e aí eu reduzo os impostos. Essas coisas precisam ser feitas juntas, que aí eu consigo diminuir a alíquota que vai aumentar o consumo dos brasileiros, vai fazer as pessoas, né, gastarem melhor o dinheiro delas, vai fazer as pessoas sentirem que estão consumindo mais e ao mesmo tempo o Estado gastar menos. Essas coisas precisam fazer juntas. Agora, quando você fala Estado gasta menos, acende logo um botãozinho amarelo de alerta. Olha, Renan Santos está querendo acabar, cortar o Bolsa Família, diminuir o Bolsa Família. É isso também que está no seu plano? Não, eu não vou acabar com o Bolsa Família porque algumas pessoas precisam do Bolsa Família. Agora, eu não quero viver num país em que as pessoas entendem que o Bolsa Família é necessário para elas existirem. Aqui na Bahia, por exemplo, é um contingente talvez o maior do Brasil. A Bahia é o estado que mais tem gente no Bolsa Família. Isso é assustador. Aqui no Nordeste, mais de 40% dos domicílios estão no Bolsa Família. Ou seja, o Bolsa Família virou a regra, não a exceção. Ele deveria ser exceção. Só que os municípios hoje nem pensam em aumentar a atividade econômica, em se sustentar. Apenas falam, governo federal, me manda uma grana aí. Não tá dando, a casa tá caindo. E aí quem trabalha para sustentar toda essa improdutividade, ele tem que pagar muito imposto. Eu vou cortar coisas, eu já tô avisando. Se as pessoas querem pagar menos impostos, eu vou ter que cortar a despesa. A pessoa que tá nos assistindo, eu vou deixar um recado para ela, assim, muito, muito claro. Eu tô do lado de quem tá trabalhando. E eu vou cortar despesas. Eu vou ajudar quem tá trabalhando a pagar menos impostos. Não dá para trabalhar menos. Eu acredito que vai ter uma escala com o governo Lula que eu vou trabalhar menos, ganhar botijão de gás, ganhar energia elétrica, ganhar Bolsa Família e querer pagar menos imposto, tudo ao mesmo tempo. Não dá. Não dá. Isso é maluquice, isso não existe. Então, eu tô sendo a única pessoa, o único adulto na sala, por mais que eu seja o mais jovem dentre os candidatos, pré-candidatos, para avisar. Vai ter que cortar aqui para eu poder diminuir imposto. Não vai dar para fazer isso. Então eu vou ter que cortar mamatas, vou ter que cortar super salários, eu vou cortar a renúncia fiscal de grandes empresas, eu vou ter que fazer uma nova reforma da Previdência. Eu tô avisando todo mundo, não tem estelionato eleitoral aqui. Eu vou fazer isso, vou passar pente fino em gente que frauda a BPC, e em Bolsa Família pra gente que não precisa. Vou fazer tudo isso. Aí o Estado brasileiro vai poder gastar menos, e aí os juros vai cair. Aí o seu dinheiro vale mais. É melhor, né? E gostando ou não das medidas propostas por Renan Santos, ele está sendo claro e transparente para avisar aqui. Não é? É mais fácil falar, eu tô falando da real, eu tô falando só coisa impopular. Eu não vim me promover. Diferente dos políticos em época de campanha que só gostam de popularidade. Tem Rafael Santos aqui mandando uma mensagem com 3 perguntas em 1. Eu vou resumir, viu, Rafael? São perguntas importantes mesmo que você está fazendo. Eu vou resumir para dar tempo de Renan responder todas. Pergunta 1. Você já disse que não conseguiu recuperar as empresas quebradas que assinou. Por que os brasileiros deveriam acreditar que conseguirá recuperar o Brasil? Quer responder as 3 ou... Posso responder bem rápido. Eu só participei da recuperação, de uma. E ela não quebrou. Eu participei da execução dela normal. Eu peguei uma empresa fechada e botei para andar. Depois eu saí dela e fui tocar minha vida. Outra pergunta de Rafael. Você disse que poderia não cumprir certas decisões do Supremo Tribunal Federal. Não acha que isso poderia te deixar vulnerável ao impeachment ou até uma prisão em flagrante pelo STF? Não. Não, porque se eles estiverem cometendo decisões ilegais, eu estou basicamente dentro da lei brasileira. Decisão ilegal não se cumpre. Se uma decisão ela não está cumprindo os ritos que precisam ser cumpridos, não é porque é o STF que eu tenho que cumprir. Eu vou dar um precedente. O Renan Calheiros, em 2016, ele recebeu uma ordem lá do Marco Aurélio, uma decisão monocrática, mandando ele se afastar do Senado. Sabe o que ele fez? Ele falou, não vou cumprir. Invadiu minha prerrogativa, não vou cumprir. Ele não terminou preso, não terminou nada. Quem teve que ceder foi o STF. Teve alguma decisão recente do STF que você achou errado o cumprimento, por exemplo? Se eu levantar... Assim, decisões, a DPF das favelas, por exemplo, é uma decisão lá que eu do Rio de Janeiro que impede é um absurdo, que a operação seja feita. Exato. Isso é uma dentre inúmeras. Né? Vamos ver como é que eles vão lidar agora com o licenciamento ambiental. Vamos ver se eles vão suspender alguma obra. O STF se comportou, na época com o Fachin, de maneira muito errada, quando índios
do Paraguai invadir o Paraná. E ele falou, não, suspendam qualquer ação que estiver rodando com a polícia, vamos agora discutir a questão da ocupação do território por invasores de outro país. O governador do Paraná, o Ratinho, deveria ignorar aquela decisão. Porque a decisão flagrantemente legal, a gente estava passando por uma invasão do nosso território por gente vestida de índio. Então, inúmeras decisões, bem, essas decisões não podem ser cumpridas, porque elas são ilegais. Mais uma Esse foi só um dos trechos. Se inscreve e deixa o like porque ainda vem muita discussão forte por aqui.